Imposto de renda, Receita Federal divulga as regras da declaração de 2020. Avenida das Cidades, projeto de pista que liga Samambaia ao plano piloto avança. Serão 26 quilômetros que vão custar quase 3 bilhões de reais. Setor gráfico, Câmara Legislativa dá aval à mudança de regras na área do SIG e lei agora segue para a sanção do governador. E mais, PM lança campanha de identificação infantil no Carnaval. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição já está no ar. Seja muito bem-vindo. Depois do Carnaval, acabou a festa, vai ser hora de prestar contas com o Leão. A Secretaria da Receita Federal divulgou hoje as regras da declaração de 2020. Os contribuintes poderão baixar o programa a partir de amanhã. Os contribuintes terão até o dia 30 de abril para entregar a declaração, que é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis ao longo de todo o ano de 2019, acima de R$ 28.559. No caso de atividade rural, declara quem teve receita bruta acima de R$ 142.798. Também terá de prestar contas ao Leão quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis, no valor superior a R$ 40 mil. Este ano, a declaração pode ser feita no computador pelo programa disponível no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil ou no portal ECAC. Os contribuintes também terão a opção de fazer em dispositivos móveis, como tablets e smartphones, por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda. Este ano, as restituições serão pagas em 5 lotes, que serão antecipados. O primeiro será liberado no dia 29 de maio. Desde o ano passado, já é exigido o CPF de todos os dependentes incluídos na declaração. A Receita Federal espera receber 32 milhões de declarações. E quem tiver certificado digital já terá a declaração pré-preenchida no programa gerador, que será disponibilizado nesta quinta-feira no site da Receita. O contribuinte que tem o certificado, ele poderá diretamente na declaração, quando tiver preenchido, informando o dado do seu certificado, já trazer todas as informações disponíveis, tanto de rendimentos como a maioria dos pagamentos feitos também. O PROCON notificou postos de combustíveis suspeitos de aumentar os preços de forma abusiva por causa da crise na Arábia Saudita. As informações ao vivo com Cláudio Marcos. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Juliana, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a gente. É isso, são 11 postos, então, que são investigados, suspeitos de aumentar o preço de forma abusiva, como você falou, reajustando esses preços aqui no Distrito Federal. É aquele aumento que ocorreu assim da noite para o dia e aquele padronização de preços em vários postos aqui do Distrito Federal. Isso ocorreu em setembro do ano passado e gerou uma fiscalização do PROCON e também da Agência Nacional do Petróleo. Tem posto aqui de combustível que faz a compra diária de combustível, tem posto que compra toda semana, tem posto que faz compra a cada 15 dias. Então, isso gerou um volume grande de material, de documentos aí para fiscalização. Então, esse trabalho ainda não foi concluído. O que a gente sabe? Que essa operação ainda vai ser concluída, os nomes desses estabelecimentos não foram divulgados, mas se essas acusações foram comprovadas, Juliana, cada posto pode ser multado aí em até R$ 20 mil. A gente lembra que essa situação ocorreu no ano passado, justamente quando tivemos naquele momento uma crise do petróleo, como você falou, lá no Oriente Médio, elevação do preço do barril, isso acabou afetando também os preços praticados aqui no Brasil, especialmente aqui no Distrito Federal. Juliana. Obrigada, Cláudio. Boa noite para você. Boa noite. O aumento das passagens do transporte público no Distrito Federal continua dando o que falar. O reajuste de 10% começou a valer no dia 13 de janeiro. Agora, um mês depois do aumento, o Ministério Público promoveu uma audiência pública sobre o tema. O pedido é por mais transparência no cálculo do valor reajustado. A audiência pública começou com a exposição de representantes do Instituto MDT, do Movimento Passe Livre e da Universidade de Brasília. A Leila, que é antropóloga e uma das organizadoras do Movimento Passe Livre, questionou a forma como é calculada a tarifa técnica do transporte público do DF. Então, assim, uma coisa é você subsidiar a tarifa e a outra coisa é você
não ter claramente como que essa tarifa é cobrada. Atualmente, todos os dados sobre os ônibus são disponibilizados pelas próprias empresas, o que gera questionamentos. Sem nós termos todos os dados, número de passageiros, número de ônibus, quantidade de ônibus circulando, quantidade de passageiros entrando, saindo, pagando, usando gratuidades, ou seja, todos esses números verdadeiramente comprovados, não existe condição da gente poder fazer um cálculo correto. O Ministério Público cobrou do GDF a implantação do mecanismo conhecido como Índice de Qualidade do Transporte pela Secretaria de Mobilidade. O serviço já estava previsto no edital de 2011, mas nunca foi colocado em prática. Também foi questionada a falta de GPS nos ônibus para monitoramento das viagens. Nós vamos fazer uma ata com os principais pontos que foram levantados, principalmente pelos especialistas, pela sociedade civil, para que a gente leve ao conhecimento da Secretaria de Mobilidade a necessidade de colocar em formato aberto, o que é isso? Para que qualquer cidadão, e não só o Ministério Público, tenha acesso a todas as planilhas e a todas as informações que dão origem aos pagamentos das empresas. O reajuste de 10% nas passagens do transporte público, que começou a valer no dia 13 de janeiro, geraram protestos. Centenas de manifestantes ocuparam pistas da área central de Brasília. O aumento também será tema de debates na Câmara Legislativa. Um buraco de 5 metros de profundidade e 4 de largura se abriu no setor de Embaixada Sul, próximo à Embaixada da Índia. O trânsito na região não foi afetado. A Novacap foi acionada e informou que uma rede de águas pluviais se rompeu, causando a cratera. O local já foi interditado e uma equipe está fazendo os reparos necessários. E vamos ver como é que está a volta para casa nesse momento, nessa quarta-feira, pelas câmeras do DR ao vivo. A gente começa o nosso giro na EPTG, ver como é que está a movimentação por lá. Muita chuva, pista molhada. A EPTG em si está até que tranquila, mas a marginal ali, ó, que dá acesso a Águas Claras, Vicente Pires, está parada. Trânsito praticamente parado. Agora a gente vai para a Estrutural, ver como é que está a situação por lá. Estrutural, acho que a gente está pegando o trecho ali perto da cidade do automóvel, né? Então a movimentação está até que tranquila nesse trecho aí que a gente está vendo. Agora a gente vai para a BR-040, ver como é que está a saída sul, muito engarrafada a 040, pista molhada, choveu por lá, muita lentidão, trânsito bem pesado mesmo. Paciência para quem está em casa esperando, o pessoal está ali ó, na BR-040. Agora a gente vai para o outro lado da cidade, para a Épia Norte. Saída norte está até que tranquila nesse momento. Os carros andando na velocidade da pista, a pista não está molhada, parece que não choveu por lá. Então está mais tranquila hoje a saída norte. E hoje o GDF deu o pontapé inicial no projeto para a construção da Avenida das Cidades. O governador Ibanez Rocha assinou o termo de cooperação para a obra da pista que vai ligar Samambaia ao plano piloto. A nova avenida deve ficar pronta em 2030. A proposta está no papel há 20 anos. Agora a promessa do governo é de que o projeto vai virar realidade. A ideia é que a nova pista beneficie mais de 1 milhão de pessoas que moram na chamada região sul e vão todos os dias para o centro da capital federal. As coisas acontecem dando o primeiro passo. O primeiro passo foi lá na transição, quando eu estive aqui com o presidente André Peptoni e mostrei para ele a necessidade disso para a cidade. Hoje se dá um segundo passo importantíssimo, que é a liberação da autorização da ANEEL, de Furnas e dos concessionários. Os próximos agora são a licitação. A Avenida das Cidades é considerada a maior obra viária da história de Brasília. O investimento é de quase 3 bilhões de reais. E vai gerar cerca de 20 mil empregos durante os 8 anos de execução. Um projeto bastante moderno que vai ter comércios avançados, empresas trabalhando, novas áreas residenciais. Então é todo um projeto de modernização sustentável, baseado principalmente na sustentabilidade, na parte de energia solar, energias renováveis, captação de águas para reposição. O projeto tem tudo aquilo que é necessário para que Brasília realmente se modernize e se coloque ainda mais no cenário internacional. Ao todo, a avenida terá 26 quilômetros de extensão. Passará pelas cidades de Samambaia, Taguatinga, Águas Claras, Parkway e Guará. O edital deve sair no segundo semestre de 2020 e a empresa vencedora terá 1 ano para apresentar o projeto. As obras devem começar no final de 2022. Eu prefiro não trabalhar com prazos nessa hora. Eu prefiro cumprir a nossa parte enquanto governo, entregar na mão do privado para que ele faça da melhor maneira e da forma mais rápida possível.
O governo federal vai fazer uma nova licitação para obras na BR-040 do quilômetro 0 aqui em Brasília até o quilômetro 776 em Juiz de Fora, Minas Gerais. O repórter Rodrigo Miranda tem ao vivo mais informações para a gente. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você também, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Essa relicitação aí foi autorizada por meio de um decreto presidencial publicado no Diário da União nesta quarta-feira. Agora, o prazo é de até 24 meses para o início desse processo licitatório. O objetivo é bem simples, Juliana. É corrigir os problemas deixados aí pela atual concessionária que administra a pista, que é a Via 040. Entre as situações, eles arrecadaram cerca de mais de R$1 bilhão aí de reais somente com pedágios que espalhados aí por toda a 040 até Juiz de Fora, como você bem disse. E duplicaram apenas cerca aí de 10% dessa pista, um número muito inferior ao que era exigido aí, por exemplo, o trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, que era um dos mais esperados, a duplicação não saiu até o momento, então isso gerou muita insatisfação e por isso a iniciativa do governo federal de fazer essa relicitação, de trocar essa empresa, viu? A empresa, acredite só, ela ainda cobra um ressarcimento pelo que ela investiu até o momento aí do governo federal. Não foi divulgado esse valor, mas ela quer sim ser ressarcida pelo investimento que ela fez na 040. Enquanto isso, quem passa pelo local convive ali sem pistas duplas, ali uma situação bastante complicada e torce para que essa relicitação saia logo e eles possam ter uma viagem mais tranquila, Juliana. Mais segura, né? Obrigada, viu, Rodrigo? Boa noite para você. Em Ceilândia, na QNM 20, as árvores cresceram tanto que já tomaram conta da rua e estão atrapalhando a iluminação pública. Os moradores entraram em contato com a Band pedindo ajuda para mostrar o problema, que já não é mais novidade. Mal dá para ver os postes de iluminação pública por entre as árvores. Parece notícia repetida e, infelizmente, é. Nós voltamos à QNM 20 de Ceilândia Norte mostrar um problema que persiste, a falta de poda nas árvores da Praça do Cidadão. Sem resposta da administração da cidade, seu Ivonei chamou novamente a nossa reportagem para ver se consegue, finalmente, uma solução para o problema. O que mudou é o descaso aqui com os moradores aqui de Ceilândia, porque se fosse no plano piloto, a gente não estaria aqui reivindicando. Há uns 3 meses, a repórter Camila Lopes esteve no local mostrando a situação. Vocês estão vendo, não precisa a gente estar falando, o problema está aí, ninguém vem para resolver. A copa das árvores cobre os postes e à noite o local fica muito escuro. Este vídeo mostra como fica a área depois que o sol se põe. Muitas pessoas que fumam droga, né? Aqui é muito perigoso, à noite aqui é muito escura. Eu mesmo não passo de pé aqui à noite. Sou sincero com você, eu não saio de casa aqui à noite, só se for de carro. De pé aqui, se passar aqui, você está arriscando. Um perigo para pedestres e comerciantes da região. A Elisângela tem um comércio de frutas bem em frente às árvores sem poda e teme pela segurança dela, dos funcionários e também dos clientes. Fica muito péssimo, principalmente à noite, que fica uma escuridão. Para quem passa é um perigo e para nós também que tem o comércio aberto até 7h30 da noite, corre o risco também de ser muito assaltado. Entramos em contato com a Nova Cap, que é o órgão responsável pela poda, e com a SEMB. A Nova Cap informou que existem vários pedidos acumulados na cidade, mas que a poda de árvores da Praça do Cidadão está prevista para o próximo dia 27, semana que vem. Já a SEB informou que vai mandar uma equipe ao local. Se as árvores estiverem tocando os fios de energia, a companhia também pode providenciar a poda. E olha, a PM lançou um pregão eletrônico para a compra de 200 bafômetros ao custo unitário de quase R$13 mil cada. Quem vai trazer os detalhes é o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Aislan, boa noite para você. Bafômetro caro, né? Bem caro, viu, Juliana? Obrigado aí, boa noite para você. Boa noite a todos. O pregão eletrônico que consta, né, esse valor, foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal com estimativa de gasto aí para a compra de aparelhos superior a R$2 milhões, ou seja, o custo por unidade é de quase R$13 mil. No entanto, a Polícia Rodoviária Federal, quando adquiriu os equipamentos, né, que detectam a embriaguez
por sensor pagou cerca de R$ 2.700 por cada unidade, né? Ou seja, o daqui da PM do Distrito Federal é 377% o valor maior do que esse adquirido pela Polícia Rodoviária Federal. A gente procurou outros órgãos da Polícia Militar em outras unidades da Federação para saber por quanto esse material foi adquirido. A PM de São Paulo, por exemplo, gastou R$ 5.600, né, R$ 5.680 por unidade. No Paraná, os bafômetros foram adquiridos aí por cerca de R$ 8.500 cada, ou seja, o mais caro realmente foi aqui no Distrito Federal dos que a gente pesquisou. A gente procurou então a Polícia Militar para responder em relação a essa questão, né? Eles informaram a gente aqui, a nossa reportagem, que o kit pretendido pela corporação é de alto desempenho, né? E segundo o texto aí, o equipamento vai permitir a medição com menor esforço do condutor ao assoprar o bocal ali do bafômetro, e que a licitação é na modalidade de pregão eletrônico, na qual a proposta de menor preço será escolhida, podendo atingir ainda um valor menor do que esse sugerido aí no pregão eletrônico pela PM. Juliana. Tomara, né? Obrigada, viu, Aislan? Boa noite para você. Boa noite. E você vai ver daqui a pouco no Jornal da Band. O Jornal da Band traz hoje a cobertura completa sobre a greve da Polícia Militar no Ceará. Tem motim, policial mascarado dentro de viatura, uma confusão. O governador pediu reforço de tropas federais. Bala de borracha, até o senador Cid Gomes foi atingido, né, no meio Loucura dessa bagunça. A gente vai mostrar também uma campanha dos aplicativos de transporte com relação ao assédio durante o carnaval. Teve um caso recente, né, mas orientando os passageiros como lidar com esse tipo de situação. E agora o Banco Central decidiu, só vale em novembro, mas é importante. Os bancos vão ter que fazer transferência imediata do dinheiro quando alguém quiser, não é mais só TED e DOC. E a gente vai falar na série, reportagem especial, a tecnologia na medicina. Os detalhes logo mais às 7h20 da noite. Vem com a gente. Quem esteve hoje de manhã na Farmácia Popular de Ceilândia, no Hospital Regional da cidade, precisou de uma dose extra de paciência. As filas para atendimento passavam de 5 horas. Enquanto isso, deputados distritais analisam um projeto de lei que pode tornar vitalício o plano de saúde dos parlamentares. Seu Carlos chegou às 6 horas da manhã na farmácia de alto custo em Ceilândia. Ele veio tentar retirar a medicação para tratar o glaucoma da esposa. 3 horas praticamente aqui na fila, né? Até conseguir entrar aí para dentro, né? Entrou, cheguei a pegar uma fila lá, ó. Eu contei, tinha 42 pessoas na nossa frente, quando eu cheguei de manhã, né? A Amanda também chegou cedo para não correr o risco de ficar sem o remédio da mãe. A caixa da medicação custa, em média, R$ 600 e dura apenas 15 dias. Você pode vir aqui no início do mês, vai ter muita fila, vai ter muita gente na sua frente. Você vem no meio, não tem mais nenhum período em que você fala assim, tal período é mais fácil de você ir. Não, não tem. Porque tem pouco atendente e muita gente precisando da medicação. Na manhã desta quarta-feira, havia 12 dos 16 guichês em funcionamento na farmácia de Ceilândia. No Hospital Regional de Ceilândia, também fila e demora até conseguir um atendimento na emergência. A demora aqui é 4 horas, 6 horas, 12 horas, 8 horas e vai seguindo, né? Vai seguindo. Eles vão colocando as cores, às vezes a pessoa não está podendo receber um amarelo ou um azul, precisa de um vermelho, mas eles, não, tá, espera aí. A Câmara Legislativa do Distrito Federal analisa uma proposta que torna vitalício, ou seja, para a vida toda, os planos de saúde de ex-deputados distritais. Hoje, os parlamentares já podem manter o atendimento particular por 2 anos, depois do fim do mandato. A nova proposta é do vice-presidente da Câmara, Rodrigo Delmaso. Se os distritais irão aprovar o projeto, ainda não dá para saber. Mas quem depende da saúde pública no DF não aprovou. Isso aí é uma vergonha nacional, né? Isso é um absurdo. Isso é brincadeira, né? Tá brincando com a cara do povo. Sobre o tempo de espera na farmácia popular, a Secretaria de Saúde informou que a cada receita recebida são realizadas 2 checagens na documentação dos pacientes. Além disso, muitos desses pacientes são de atendimentos em consultórios, onde são repassadas orientações sobre o uso dos medicamentos. Por isso, a demora nos atendimentos. Assunto de hoje de Cláudio Humberto.
Olha, como não se faltasse mais nada para enlamear a reputação da Câmara Legislativa, os deputados distritais discutem agora um projeto que garante plano de saúde para ex-deputados, coitadinhos, mediante o pagamento de uma merreca qualquer por mês. A interpretação foi imediata. O projeto não garante plano de saúde apenas para quem foi deputado, mas garante, sobretudo, esse benefício para o atual deputado, que mais cedo ou mais tarde vai perder o mandato, mas terá um plano de saúde para o resto da vida. Isso coincide com outra decisão revoltante no Congresso Nacional, que garante plano de saúde de graça para filhos e enteados de até 33 anos de idade. Que malandros, né? De funcionários da Câmara e do Senado. É mesmo muita ousadia. Eles criam regras para se beneficiar delas e ainda obrigam você a pagar o custo disso. Porque quem banca esses privilégios é a imensa maioria de trabalhadores, sobretudo do setor privado, de cujos salários eles tiram o que bem entendem para pagar mordomias, penduricários, os absurdos de sempre. Eles perderam completamente o pudor. Veja a seguir, Câmara Legislativa dá aval à mudança de regras na área do SIG e lei agora segue para a sanção do governador. Imagens agora da EPNB, a gente volta já já. Distritais dizem sim ao projeto de lei complementar que altera regras de ocupação do setor de indústrias gráficas. A lei do SIG, como é conhecida, permite atividades industriais, comerciais e de serviços, com novas construções de prédios de até 15 metros. O projeto aprovado ontem seguiu para a sanção do governador Ibanez Rocha. Antes da votação, o projeto passou por análise da Comissão de Constituição e Justiça. Depois, o PL foi aprovado por 20 votos favoráveis e apenas um contrário. A votação foi na tarde de ontem. Entre as medidas previstas está o aumento do limite máximo de altura dos prédios edificados de 12 para 15 metros, ou seja, de 4 para 5 andares. Com a autorização da medida, seriam permitidas a exploração de 200 novas atividades na região, que faz fronteira com o Sudoeste e margeia o eixo monumental. Para valer, a proposta precisa ser sancionada pelo governador Ibanez Rocha. Se aprovada, a lista de empresas que poderá se instalar no SIG será maior. Comércios de pequeno porte, escolas e empresas do ramo alimentício também serão enquadrados à legislação. Uma área muito valorizada, uma área que a cidade precisa para se desenvolver, vai ajudar os moradores do Sudoeste também, que carecem de serviço. E eu tenho certeza que a população vai assimilar e nós, enquanto governo, vamos fiscalizar para que não seja deturpado esse projeto. Só em janeiro deste ano, o Distrito Federal registrou mais de 3.500 crimes. Perder alguém próximo para a violência ou a memória de um assalto significa um trauma na vida da pessoa durante muito tempo. Pensando nisso, o Ministério Público do DF criou um programa de atendimento às vítimas de crimes. O trauma foi tão grande que ela prefere nem mostrar o rosto. Esta mulher foi assaltada há 8 anos enquanto andava de bicicleta perto do autódromo. Até hoje, ela tem dificuldade em falar sobre o assunto. Eu estava pedalando perto do autódromo com outros 2 amigos e a gente ouviu um barulho. Quando eu vi, uma caminhonete tinha derrubado, meus amigos me derrubado junto, eu só queria fechar os olhos e ficar sentado no meu fio para ver se aquilo ali parava. Uma sensação de impotência fora do comum. Ela procurou no ano passado o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e só assim conseguiu expressar o que sentiu no dia do assalto. Eu participei de um círculo de construção da paz e lá eu me senti como se eu estivesse num ambiente sem julgamento, em que a confidencialidade é respeitada, em que as pessoas são iguais. Ali havia pessoas que tinham passado por o mesmo, por coisa até mais séria do que eu. E eu consegui falar sobre o assunto, coisa que não tinha acontecido antes ainda. A jovem foi atendida pelo programa Escutando o Cidadão. Ele existe desde agosto de 2018. A promotora de justiça explica que o projeto começou em Ceilândia, foi para o Guará e uma portaria assinada no último dia 13 vai permitir que o programa chegue em todas as regiões do DF. Ainda no dia 13, o MP lançou a campanha Você foi vítima de um crime? No site do Ministério é possível encontrar várias explicações sobre o direito das pessoas e o papel do MP. Essas vítimas que comparecem nos ciclos restaurativos antes da audiência, nós percebemos que elas comparecem na audiência
porque muitas vítimas não vão à audiência, elas têm muito medo, muito receio, muita angústia, não sabem o que vai acontecer na audiência. Então, essas vítimas que comparecem nos círculos restaurativos, comparecem na audiência e falam de uma forma segura, sem medo, porque elas sabem dos seus direitos e já foram acolhidas pelo Ministério Público, né? O tratamento humanizado não apaga o trauma, mas ajuda a seguir a vida, com a sensação de que a justiça está sendo feita. A gente percebe que aquela angústia do desconhecido e aquela angústia de saber o que vai acontecer, ela diminui, né? Ela se sente acolhida, respeitada pelo Ministério Público, então, de uma forma, né, pelo Estado, ela se sente respeitada. Veja a seguir, PM lança campanha de identificação infantil no Carnaval. Imagens agora da Ponte JK, a gente volta daqui a pouco. Atenção papais e mamães, a Polícia Militar já está fazendo a carteirinha infantil para os foliões mirins pularem sem o risco de ficarem perdidos. Para fazer e imprimir a identidade, é só entrar no site da Polícia Militar, que é pmdf.df.gov.br. Em seguida, é só preencher os dados e colocar a foto da criança no local indicado. Para quem não tem impressora, os postos do Na Hora farão a impressão dos crachás. A PM também vai distribuir pulseiras de identificação infantil em postos montados nos blocos carnavalescos infantis. A Vigilância Sanitária vai fiscalizar 120 blocos de carnaval no Distrito Federal. As ações vão ocorrer entre sexta-feira e terça-feira, sempre da 1h da tarde até a meia-noite. A intenção, segundo a Secretaria de Saúde, é garantir a segurança alimentar dos foliões e de serviços médicos, caso haja necessidade de atendimento emergencial. E olha, a polícia prendeu um homem que se dizia bispo de igrejas evangélicas. Ele é acusado de estupro de adolescentes e mulheres no Gama, Recanto das Emas, Cristalina e Goiânia. Ele fazia sexo, alegando que o ato era necessário para tirar uma maldição. O caso é investigado pela Delegacia do Recanto das Emas. Por hoje é isso. Tchau, tchau. Até amanhã.